E agora vamos ao que realmente interessa, que é a criação da feature e dos testes associados, né? Então, para rodar os testes, a gente, baseado nessa ideia do Cucumber, a gente tem que ter uma especificação de feature com vários cenários. Nesse caso aqui só tem um único cenário, que é o que a gente já viu nos slides da aula, né? Dado que eu estou na página de alunos e eu não consigo ver um aluno com CPF 683, quando eu tento registrar um novo aluno com o mesmo CPF, então eu vejo que esse aluno foi cadastrado com sucesso. Aqui terminei adicionando um comentário só para dizer que seria melhor aqui, ao invés de ter usado o given, ter usado um end, certo? Mas não que esteja errado, é mais uma questão de legibilidade. Tá? Então esse é o cenário que a gente quer testar. Normalmente teria vários, aí por simplicidade só tem um. E para cada passo desse cenário, para cada um dos 4 passos que a gente está vendo aí, a gente precisa implementar, escrever o código que vai automatizar esse passo, né? O código que automatiza cada passo do teste, né? Então vamos começar aqui pelo given, que a gente já viu também rapidamente nos slides da aula. Não vou explicar muito, tá? Mas basicamente para cada passo a gente tem que definir o corpo de código aqui que a gente está vendo, que vai ser executado quando aquele passo for invocado, né? Então, toda vez que no arquivo .feature aparecer I am at the student's page, né, a gente vai executar esses 3 comandos que a gente está vendo aí. Tá? Então essa notação daqui é basicamente uma notação para casar, fazer um casamento, um match de texto com o que está lá no arquivo de feature, né? Então esse circunflexo aí indica que esse o I am tem que aparecer no começo da frase, e o dólar diz que o page aparece no final da frase. Então, ou seja, esse passo aqui, essa implementação de passo que a gente tá vendo aí, só vai casar com um texto que seja exatamente esse daí aparecendo lá no arquivo .feature, né? Então, se a gente voltar aqui para o arquivo .feature, a gente vê que realmente tem um texto que casa exatamente com isso. Então, quando o Cucumber estiver executando esse passo, na verdade ele vai estar executando essas 3 ações que a gente está vendo aqui. Tá? Esse passo daqui ele não tem nenhum parâmetro, não é parametrizado. Isso faz com que o corpo da função, isso faz com que a função tenha 0 parâmetros aí. E o corpo da função não acessa nenhum parâmetro. Tá? Então aqui a gente já viu, né? Pede para o browser, nessa primeira linha, pede para o browser abrir a página localhost 4200, né? E aqui pede para pegar o título que aparece nessa página que está sendo renderizada, na página atual que está sendo renderizada pelo browser, e verifica se esse título é igual a TGUI. Se for igual a TGUI, o próximo passo vai ser executado. Se é diferente de TGUI, o teste quebra aí, dizendo que esse primeiro passo falhou, certo? E aqui no último passo a gente está vendo que há uma ação, né? Então esse dólar aqui ele tem o objetivo de fazer uma query em cima do documento HTML que está atualmente sendo renderizado pelo browser, e a query é basicamente dizer, olha, quero todos os elementos HTML, certo, do tipo A, que tenha como nome alunos. Então a gente já viu que a gente marcou como alunos, né, uma âncora, né, um elemento do tipo A que ativa, que apresenta como resultado o componente de alunos, onde a gente pode cadastrar um aluno e ver a lista de alunos existentes. Então o que a gente está dizendo é, retorne para mim esse componente HTML de tipo A e de nome alunos, né? E aí clica nele, certo? Seu efeito desse comando daí vai ser clicar no link correspondente,
Tá? Então a gente está vendo aqui todos esses comandos com await antes deles, né? Então é porque normalmente essas operações de comunicação com o browser, elas são assíncronas. Tá? Porque o browser é um outro processo que está rodando na nossa máquina, certo? Então, os testes estão rodando como um processo do sistema operacional, o browser está rodando como outro processo, né? E a comunicação é assíncrona, então a resposta pode não ser imediata. Então, a await faz com que a gente espere uma resposta da operação antes de executar o próximo comando que a gente está vendo aí no teste. Tá? De forma similar, esse expect aqui, como ele envolve o título retornado pelo browser, quando eu peço o título ao browser, também a comunicação é assíncrona, isso pode não ser retornado de imediato. Então esse expect aqui é com to eventually, né? Então ele verifica que eventualmente esse get título aí do browser vai retornar aquele THUIL e ele espera que esse retorno aconteça. Tá? Aqui o segundo passo, né, se a gente for ver no ponto feature, é que eu não consigo ver um aluno com CPF 683 na lista. Né? Então ele está tentando aí testar uma situação onde ele cadastra um aluno que não existe ainda. Então para ele ter certeza que o aluno não existe, para ele ter certeza que vai exercitar o comportamento quando o aluno não existe, ele verifica aí antes no given, né, que nesse estado realmente não exista nenhum aluno com aquele CPF. Tá? Então como é que ele faz isso daqui? Primeiro, então aqui a gente vê que o passo ele tem um parâmetro que é o CPF. Né? Então aqui a gente está vendo que, entre aspas, no passo vai ser informado o número do CPF, que aqui no exemplo em particular é 683, certo? Então isso daqui está dizendo vai casar, porque aqui ele diz, olha, aspas seguidas de 0 ou mais dígitos aí, tá? Então há esse casamento. Então como há um casamento de uma informação aqui, então aqui é passado como parâmetro o CPF para a função que implementa essa ação. E primeiro passo aqui, o que a gente faz? A gente, de novo, na página atualmente sendo renderizada pelo browser, a gente pega todos os elementos HTML cujo nome seja CPF list. Então, se vocês lembrarem, né, o que a gente já foi no código e já marcou na lista de alunos, né, na tabela que representa a lista de alunos, na segunda coluna dessa tabela, todos os elementos são marcados como CPF list. Então, ele vai retornar a lista de todos os CPFs que aparecem lá no componente aluno, certo? Vai retornar isso daí, e aqui a gente vai fazer uma filtragem em cima dessa lista, tá? A gente vai querer, né, filtrar todos os elementos que estejam nessa lista e que tenham CPF que seja igual ao CPF passado como parâmetro. Certo? É isso que esse filtro está fazendo. Pega uma lista grande e retorna uma lista reduzida só dos elementos que satisfazem a condição especificada. E a condição especificada aí é o seguinte, olha, o texto do elemento HTML que está na lista, ele é igual ao CPF. Ou seja, o CPF que aparece lá na lista de alunos é igual a esse CPF 683 que foi passado como parâmetro para essa situação. Então, efetivamente, ele retorna uma lista e vai ter nela apenas... Ou vai ser, ele retorna uma lista que ou vai ser vazia, porque 683 não aparece nela, ou vai ter um elemento HTML, que é o elemento que contém o texto 683. Tá? Então, de novo aqui, o element.getText, né? A gente está acessando esse elemento, ele não, a comunicação de novo é assíncrona, a gente pode não obter esse texto, então eu encadeio aqui com um then, né, que quando for retornado realmente esse texto, né, eu executo essa condição daqui, tá? Então filtro os elementos da lista, né, e obtenho uma lista resultante que tem os CPFs, os elementos HTML com
texto igual ao CPF que foi passado como parâmetro, né? Por fim, eu verifico se nessa lista resultante, certo? Eu verifico o tamanho dela, certo? Então verifico o tamanho dela e se o tamanho for 0, certo? É porque realmente não tem nenhum aluno com o CPF 683 na lista. Então é isso que a gente está fazendo aqui. Pega a lista resultante do passo anterior. Quando essa lista for definida, a gente tiver realmente recebido a resposta da filtragem que a gente viu anteriormente, né? Então a gente verifica se o tamanho dessa lista é 0. Se for 0, né, o teste segue adiante. Se for diferente de 0, é porque tinha um elemento 683 na lista, certo? E aí o passo vai falhar, o teste falha, né, sinalizando que o valor esperado 0 para o tamanho da lista, né, resultante dessa filtragem, na verdade é diferente de 0, tá? Agora, olhando o próximo passo, né, se esses 2 passos foram bem sucedidos, o terceiro vai ser executado e o terceiro é o que realiza realmente a ação. Os 2 primeiros são givens, né, tem como objetivo levar o sistema para um determinado estado onde a gente realiza essa ação. Então, o estado aqui do sistema é um estado onde não tem um aluno com determinado CPF cadastrado, né? No caso 683 que a gente está vendo do arquivo .feature, tá? Então aqui o que é que ele faz? Ora, se não tem um aluno com CPF 683, a primeira ação aqui, então ele recebe de novo aqui 2 parâmetros, porque o passo tinha 2 parâmetros, né? Então se a gente for olhar aqui, ó, quando eu tento registrar o student Mari com CPF 683, né? Então são justamente esses 2 parâmetros que vão ser instanciados aqui. Name vai receber o valor Mari, CPF 683. Né? Então o que vai ser feito esse primeiro comando faz de novo uma query no documento HTML, que está sendo atualmente renderizado pelo browser, né? E a gente diz, olha, eu quero de todo esse elemento HTML aí, eu quero de toda essa página HTML, eu quero o elemento chamado namebox, certo? Que é um input, né? Então é isso que essa primeira parte está dizendo. Isso daqui retorna esse elemento namebox que é input, e uma das coisas que eu posso fazer com inputs é digitar teclas, né? Enviar teclas digitadas para ele, enviar letras que foram digitadas, e aí a string name. Pego esse name daqui, todos os elementos que aparecem nessa string, no caso Mari, digita M, A, R, I, é o que esse sendKeys faz. Então na execução desse método sendKeys é que a gente vê o campo name lá da nossa página com o nome do aluno sendo preenchido com o valor Mari. De forma similar, nesse caso de baixo, a gente vê o campo CPF Box sendo preenchido com CPF 683, né? E por fim, o botão adicionar ele é clicado, certo? Então aqui a gente vai procurar na página HTML do componente alunos um botão que tenha como texto adicionar. Então veja que aqui a gente está fazendo a busca, a query, não por um nome que a gente deu ao componente HTML, mas sim por parte do conteúdo dele, ou seja, o texto que aparece no botão. Tá? Então estou fazendo isso aí só para ilustrar que eu poderia também ter dado um nome a esse botão, e aqui eu referenciaria o nome de forma similar como eu estou fazendo nos outros casos, mas eu não nomeei, né, o elemento HTML lá, não dei um nome a ele. Aqui eu estou referenciando o texto. É um pouco pior essa opção, porque qualquer mudança no texto
do botão, que seja feita por um web designer, né, um designer que trabalhe na equipe, o que vai acontecer é esse teste da gente vai quebrar, porque a gente tem que adicionar isso aqui. Então, não é uma forma muito interessante, mas eu coloquei aí só como exemplo para ilustrar diferentes formas de fazer referências a elementos que aparecem no documento HTML, tá? E por fim, né, então aqui eu estou tentando adicionar, estou realizando a ação para adicionar um novo aluno no sistema, cadastrar um novo aluno no sistema, e aqui embaixo um novo método onde de novo eu vou verificar a lista de alunos para ver se agora aparece um aluno com o nome Mari e o CPF 683, certo? Então eu quero ver se a aluna foi de fato cadastrada. Então como é que eu faço? De novo eu pego todos os elementos que se chamam aluno list, né? Que no caso aí vai ser a lista de alunos completa, né? Se lembra que a gente nomeou a lista, a tabela completa como aluno list. Bom, e aqui por fim o que a gente vai fazer é verificar se a lista de alunos agora contém realmente a aluna Mari com CPF 683. É uma indicação de que o sistema funcionou como esperado. Então, como é que eu faço isso? De novo, uma query aqui em cima do documento HTML, e aí eu estou pedindo para ele me retornar todos os elementos HTML que tenham como nome aluno list. Os elementos HTML que tem esse nome são justamente cada linha da tabela, são os pares de nome de aluno e CPF, certo? Então eu vou filtrar esses pares, verificando se o CPF que aparece no elemento HTML que veio nessa lista é igual ao CPF passado como parâmetro, e também se o nome do elemento que foi passado como parâmetro é igual ao nome do elemento HTML que está lá em aluno list, né? Então isso filtrando, certo? Então eu vou ter no final uma lista de pares nome CPF menor do que eu tinha antes, né? Só satisfazendo essa condição. Então ela pode ser de tamanho 0 se ninguém satisfaz essa condição, ou ela pode ser de tamanho 1 se agora na lista aparece a aluna Mari com CPF 683. Então é isso que eu estou verificando aqui. Estou verificando se o resultado, a lista resultante, o array resultante, aí no final, certo? Se o tamanho dele é 1. Se o tamanho dele é 1, é uma indicação de que, olha, realmente Mari aparece na lista com CPF 683. Se é diferente de 1, se ele é 0, é porque não conseguiu cadastrar a aluna Mari com CPF 683. Se ele é maior do que 1, 2, é porque a aluna Mari com CPF 683 aparece 2 vezes, o que também seria um erro. Então, por isso que eu exijo que o resultado seja 1. Se o resultado for 1, esse último passo vai passar, o teste como um todo passa. Se o resultado for diferente de 1, né, o tamanho resultante aí for diferente de 1, esse passo vai quebrar e o teste como um todo quebra também.